Boa noite a todos, seja bem-vindo, a esse momento onde nós paramos para cultuar o nosso Deus. Nós ainda estamos transmitindo o nosso culto e não estamos ainda, não iniciamos o nosso trabalho fisicamente no templo. Resolvemos aguardar mais uns dias e principalmente pela falta de espaço que a gente tem hoje no nosso local de culto, que é a casa que a gente aluga, e por isso a gente quer ainda, talvez este domingo e o próximo, talvez, ainda a gente vai continuar fazendo os nossos cultos nos lares, e a gente conta aí com a compreensão dos nossos irmãos, os membros da nossa congregação presbiteriana do Brasil aqui em Edéia, e a gente agradece também todos aqueles desde já que estão conosco. Eu quero convidar você para a gente iniciar então assim o nosso culto lendo o Salmo 125. Salmo de número 25, oração por auxílio divino. E assim diz a palavra do Senhor: a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos os seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e aos que ele dá a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições, o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade, a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime Israel de todas as suas tribulações. É um salmo que expressa essa oração do salmista Davi aqui, por esse auxílio de fato de Deus. E nessa noite eu queria então convidar você para juntos também orarmos ao Senhor. Queria apenas repetir aqui o verso número 5, onde diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Que Deus assim de fato possa nos guiar, nos orientar, nos fazer descansar nos braços dele e podermos assim buscar o auxílio dele também para a nossa vida nessa noite, para cada família que se encontra aí em seus lares, para cada vida que porventura esteja nesse momento preocupado, como será de fato o dia de amanhã, como serão o
os passos em relação ao que nós estamos vivendo, qual o resultado de tudo isso. E eu convido você então a nós orarmos a Deus, entendendo que Ele é o sustentador de todas as coisas. E eu convido você a fechar seus olhos aí, se você quiser se colocar de pé juntamente com a sua família, onde você estiver. Mas feche seus olhos e também ore ao Senhor nesse momento. Vamos fazer isso? Eterno Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por saber que o Senhor é o nosso auxílio, por saber que o Senhor é o nosso sustentador, por saber que a nossa vida repousa nas Tuas mãos, ó Deus. Clamamos nesse momento por aquele que está com o coração ansioso, aflito, preocupado. Ó Deus, que a boa mão do Senhor traga a paz do Senhor, trazendo assim, ó Deus, o alívio, trazendo assim a esperança, trazendo assim a segurança, para que juntos, ó Deus, possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada, ó Deus, nada está fora de fato do controle do Senhor. E nós queremos então descansar em Ti, clamar também ao Senhor perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, assim como Davi expressa aqui a essa natureza pecadora. Nós também entendemos isso, ó Deus, e queremos também suplicar a Ti o perdão, a direção para os nossos passos como servos do Senhor, para que a cada dia, ó Deus, nós possamos assim louvar e bendizer o Teu santo nome. Fica, ó Deus, com cada um nesse momento que nos acompanha, com o povo do Senhor espalhado também sobre a face da terra, nesse momento que Te cultua nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você para a gente cantar os cânticos de louvor. Esse primeiro cântico que diz, eu olho para a cruz, né?
esse amigo de Deus. Por meio de Cristo que nós podemos agora sermos sim chamados, né? E sermos amigos de Deus. E agora podemos viver uma vida de comunhão, uma vida de paz, de alegria, de fato. E é o que esse cântico expressa nessa letra dele. Convido você para abrir sua Bíblia comigo em 1 Pedro, que é o texto que nós vamos meditar nessa noite, nesse momento devocional. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros,
ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, os pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Pedro, aqui ele está escrevendo essa carta, para alguns irmãos, em alguns pontos aqui, em alguns lugares, onde ele diz, primeiramente, do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aqui nós podemos, então, primeiramente entender que Pedro estava falando para crentes em Cristo Jesus, tanto para cristãos judeus, como também para gentios que se haviam agora convertido ao Evangelho. E essas pessoas, eleitas por Deus, estavam de alguma forma sendo dispersas, principalmente pela perseguição ao qual o cristianismo estava vivendo naquele contexto. Basta a gente olhar, principalmente ali para o princípio da igreja em Atos dos Apóstolos, entendendo que aqui já há mais tempo, Pedro agora já estava em Roma, provavelmente quando escreve essa carta a esses irmãos, e ele então adverte e leva essa palavra de consolo, a esses irmãos. Pedro então escreve uma carta para consolar esses irmãos que estavam sendo atribulados, irmãos que haviam deixado talvez seus lares, estavam vivendo em locais longínquos, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo grande perseguição. E nós podemos entender isso pela própria época em que Pedro escreve essa carta, que era justamente no período do imperador Nero, imperador esse que trouxe uma grande perseguição aos cristãos. E Pedro e Paulo provavelmente foram mortos, foram crucificados, inclusive, ou degolados, Paulo e Pedro crucificado, como diz a história, de cabeça para baixo, porque ele pediu assim, porque não era digno de ser crucificado como Jesus. E o fato é que ambos estão vivendo aqui em um tempo de muita perseguição, e Pedro escreve então essa carta para fortalecer a fé desses irmãos, a esperança desses irmãos, para que eles não se desesperassem, mas para que eles olhassem sobretudo para a esperança futura, para que eles então se sentissem consolados por Deus. E que nós então podemos perceber essa carta sendo direcionada a essas pessoas, E eu queria então trazer nessa noite, em meio ao contexto ao qual nós estamos vivendo, um contexto que não tem somado muitas expectativas positivas. Nós estamos aí caminhando para um número cada vez maior de pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia que tem assolado o mundo de uma forma geral. E isso tem chegado cada vez mais próximo também de nós, queridos. Os números de pessoas que têm sido levadas por esse vírus tão letal, tão fatal. Isso tem trazido, então, de alguma forma, preocupações também ao nosso coração. E se não bastasse isso, o cenário político atual que estamos vivendo tende também a trazer preocupação ao nosso coração, principalmente aos cristãos, olhando para toda a realidade do nosso país e para todas as confusões as quais nós temos vivido nesse tempo. E aqui nós podemos também trazer essa palavra para nós como consolo. E eu queria então pensar justamente em relação a isso, Nós somos chamados para viver com esperança, independente da circunstância a qual nós vivamos, Pedro estava chamando então aqueles irmãos ali justamente a pensar nessa esperança da graça, da glória futura, a esperança futura, a qual nós como servos do Senhor precisamos nos firmar.
Pedro estava justamente falando isso nesses versos, bendizendo acima de tudo ao Senhor, por tão grande maravilha que é de pertencer ao Senhor. E eu gostaria então, pensando dessa forma, né, chamados a viver com esperança, trazer em primeiro lugar, nós somos chamados, né, para viver com esperança, porque em Cristo Jesus nós somos redimidos. Nós temos a redenção, né, uma redenção e uma herança. Primeiramente, nós temos essa redenção. Em Cristo Jesus nós temos a redenção, isso nós podemos ver aí no verso número 3, onde Pedro aqui ele está bendizendo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, né, nos regenerou. Ele estava justamente lembrando desse aspecto da misericórdia de Deus, que é dispensado pela tua graça em favor de nós e nos regenera agora para uma viva esperança. Essa esperança que de fato nós podemos ter e podemos viver. Sobretudo por esse fato de que agora nós não precisamos mais, né, temermos a morte, nós não precisamos mais temermos os terrores dessa própria vida, porque a nossa vida agora está nas mãos de Deus. Aquilo que nos separava do Senhor, que é o nosso próprio pecado, e a condenação da qual nós estávamos por si mesmo, né, condenados pelo fato de nascermos pecadores, agora em Cristo Jesus nós somos regenerados, nós somos transformados. Esse é o primeiro aspecto do qual nós somos chamados então a exercer uma vida de esperança. Pelo fato de que em Cristo agora, né, uma vez sendo regenerados, e sobretudo olhando para o aspecto da própria ressurreição de Jesus, quando diz aí a parte final do versículo 3, mediante essa ressurreição de Cristo dentre os mortos, nós temos essa plena convicção agora também, né, de que uma vez sendo regenerados, o aspecto da morte, né, essa morte da separação entre nós e Deus, ou da morte eterna, já não mais nos atinge, porque agora em Cristo Jesus nós somos regenerados pela misericórdia do Senhor. Isso deve nos fazer sim exaltar a Deus, glorificar a Deus, como o próprio Pedro faz aqui, iniciando assim esse versículo, dizendo: olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, o qual somos chamados a viver com esperança, sobretudo pelo aspecto da nossa regeneração, pelo aspecto da nossa redenção, que agora nós temos em Cristo Jesus. Nós somos novamente religados ao Senhor. Nós somos agora novamente transformados e podemos assim agora dizer não para o pecado, viver uma vida sem ser mais escravizado, né, pelo pecado, e podemos agora ter a esperança de uma vida futura com Deus. Mas uma segunda coisa, nós também devemos viver com esperança, porque em Cristo nós temos uma herança incorruptível. Isso nós podemos ver aí no verso número 4. Nós fomos agora então para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ao contrário, né, da herança terrena, é interessante aqui entender isso, que quando falamos de herança, essa herança é algo que comum daqueles que deixam, né, partem ou venham a falecer, que agora deixam essa herança para os seus filhos. Pedro aqui está falando justamente dessa herança incorruptível, né? Não de uma herança de coisas dessa vida, de esperança em coisas dessa vida, mas de uma herança incorruptível, sem mácula, de uma herança
eterna nos céus. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, voltar aí algumas páginas, em Mateus, capítulo 6, verso 12. Aqui Jesus ele estava falando a respeito dessa coisas deste mundo, das heranças e dos bens dessa vida. Mateus 6, a partir do verso 12, Jesus vai dizer assim: e disse-lhes, Mateus 6, a partir do verso 12. Mateus 6. Agora sim. A partir do verso de número 12, Jesus está dizendo assim. Acho que eu errei o texto aqui, queridos. Mateus 6, 12. Texto que fala, por isso, a partir do verso 19, não acumuleis, isso mesmo, Mateus 6, a partir do verso 19, vai dizer, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus estava falando justamente desses tesouros, das heranças, que muitas das vezes são acumuladas aqui na terra e são passadas de pais para filhos, mas o Pedro está nos falando de uma herança, não como essa, mas de uma herança incorruptível. Herança essa que é a vida eterna com Deus, nada se compara a isso. Jesus estava justamente alertando aquelas pessoas aqui sobre esses tesouros, para que eles não acumulassem, para que eles não viessem a se preocupar com essa herança terrena. Meus irmãos, e quando a gente olha para a nossa realidade hoje, talvez nós sofremos muito porque ainda estamos muito presos às heranças ou às coisas dessa vida, aos tesouros dessa vida. Por isso, muitas vezes, perdemos a noite de sono, porque talvez a nossa preocupação não é exatamente com aquilo que é o suficiente para o nosso sustento, porque isso sim deve trazer a preocupação ao nosso coração, de certa forma, mas o próprio Jesus falou para nós não vivermos ansiosos nem por essas coisas, nem porque a gente busca em relação à comida ou às nossas vestes, mas muitas das vezes o nosso coração ele está mais preocupado com o excesso de coisas, com a herança deste mundo, com os bens materiais dessa vida. E aqui Pedro então está chamando a nossa atenção que para que a gente viva com uma verdadeira esperança no nosso coração, nós precisamos olhar não para a herança incorruptível deste mundo, mas para a herança que o Senhor tem prometido para cada um de nós, para todos aqueles que creem no Senhor. Isso traz paz ao nosso coração. Quando nós conseguimos descansar nessas promessas de Deus, quando nós nos desapegamos das coisas dessa vida e confiamos no nosso Deus, que Ele promete sim para nós o suficiente para o alimento, o suficiente para o abrigo. Isso deve trazer esperança e confiança no nosso coração. E é isso que Pedro então estava alertando aqui aqueles irmãos, que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, eles estavam vivendo um momento difícil, mas eles precisavam olhar para a herança que Deus havia prometido para eles. Nós também somos chamados a olhar para essa herança, queridos. Uma terceira coisa, no verso 5, onde diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Somos chamados a viver com esperança. Terceira coisa, porque somos guardados pelo poder de Deus para a salvação.
Nós somos guardados. Por isso nós podemos sim exultar no Senhor, como diz aí, inclusive no próprio verso de número 6. Olha, nisso, né, quando você olha para todas essas afirmações de Pedro, onde ele fala a respeito da nossa redenção, de sermos regenerados, de termos uma viva esperança, onde ele fala para nós a respeito dessa esperança, ou dessa herança nos céus, onde ele fala para nós a respeito dessa segurança, né, pelo fato, pelo poder de Deus. Nisso nós podemos sim nos exultar, embora no presente tempo, né, ou por breve tempo. Lembrando aqui que por breve isso diz respeito principalmente à nossa própria vida, né, porque estamos passando brevemente por ela. E podemos sim, talvez, ainda termos um tempo, né, ou toda a nossa vida passando por dias difíceis, por dias de peregrinações, de dificuldades. Mas em meio a tudo isso, ao olhar para as promessas de Deus em relação a essa viva esperança, nós podemos sim nos exultar, nós podemos sim nos alegrar, queridos, e não vivermos, de certa forma, desequilibrados diante das adversidades. Você crê em relação a isso? Você crê em relação a essa salvação? Né? Você tem certeza dessa salvação para a sua vida? Interessante aqui que preparada, né, para revelar-se no último tempo, a salvação que está juntamente reservada para nós em relação a essa herança incorruptível que nós receberemos de Deus um dia. E isso tudo deve trazer para nós conforto, queridos. Essa salvação, né, ele vai começar a dizer agora a partir do verso 7, que uma vez confirmada, né, em relação à nossa fé. Nós podemos sim ter essa certeza da nossa salvação, queridos, porque entregando a nossa vida para Jesus Cristo, confiando nele, é justamente o acesso que nós temos a esse meio de salvação. É isso que Pedro está falando, está relembrando aqui, né? Passamos sim, né, por várias provações. E em meio a tudo isso, quando entendemos em Cristo Jesus e cremos nele a respeito da nossa salvação, nós podemos sim ter uma esperança futura. Nós podemos sim vivermos de forma a olhar agora para essa própria redenção que Deus nos promete e podermos superar todas as lutas e dificuldades olhando para o Senhor e para o autor da nossa fé. E Pedro aqui ele cita, né, justamente a respeito dos profetas que falaram a respeito inclusive dessa salvação. Ele diz aí no verso 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, entendendo qual a ocasião, ou seja, esses homens anelaram também, eles esperavam também, né, por essa salvação, pela vinda do Messias. Muitos deles tiveram revelações a respeito de Cristo, olhando para próprio Isaías, Ezequiel e tantos outros, e eles também tinham no coração esse desejo de saber, mas quando isso se dará? Pensando um pouco e refletindo sobre essa parte aqui do texto, eu comecei também a imaginar a respeito de nós hoje, né? E talvez hoje nós também ficamos muitas vezes a indagar, né, agora a respeito da segunda vinda de Jesus, que completará todo esse aspecto da nossa salvação, que confirmará, né, e agora então nos levará agora de uma vez por todas, cumprindo esse aspecto dessa maravilhosa graça de Deus sobre a vida do homem que entrega a vida para o Senhor, que confia nessa salvação. E nós podemos sim, queridos, agora, né, entender que é o último evento em relação à vida cristã que nós temos por esperar. E entendemos sim que em meio a tudo que temos vivido, mais e mais se aproxima esse dia. Não sabemos, né, se os nossos olhos vão ver, sem passar pela morte, a vinda de Cristo Jesus. Isso é possível, né? Mas não sabemos se Deus ainda vai
estender por vários anos, né, a vivência aqui na Terra. Mas de uma coisa nós podemos ter apenas convicção, queridos. A convicção a respeito dessa esperança viva, que um dia nós veremos a Jesus. E Ele descerá justamente para buscar os seus. E isso deve trazer então a nós, né, consolo em tempos como esse, em tempos de pandemia, em meio a essa enfermidade, em tempos nessa dificuldade, né, em meio às nossas autoridades políticas que nós estamos vivendo. Em tudo isso, né, nós podemos entender que em Cristo Jesus nós podemos sim, queridos, viver com esperança, porque a nossa esperança não está fixada nas coisas dessa vida. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu, que ressuscitou. Por isso, exaltar o nosso Deus. Eu queria justamente, né, terminar chamando sua atenção para esses 4 aspectos. Primeiro, louve ao Senhor, né? Exalte ao Senhor, mesmo nesse tempo de luta, mesmo nesse tempo de dificuldade, não deixe de glorificar o Senhor. Louve a Ele pela sua regeneração, pela sua salvação, por essa nova herança em Cristo Jesus, por esse cuidado que Deus tem sobre a sua vida, pela sua misericórdia, pela sua herança, né? Pela sua salvação. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça a vivermos, sobretudo, com esperança em Cristo Jesus. É um hino que eu gosto muito dele, um hino antigo, né? Hino de número 266 do nosso hinário. Eu queria convidar você, se você tem seu hinário em casa, acompanhar comigo também, né, esse hino, 266. De cruz, sino que nos faz lembrar dessa mensagem da cruz, que é justamente aquilo que garante, né, essa nova vida de esperança com o Senhor. Número 266, de cruz, é o título desse pequeno acidente aqui. No 266. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus ao Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem dessa luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu
uma grande bênção que Ele tem nos revelado. Eu queria convidar você para a gente orar nesse momento. E antes da gente fazer essa oração, eu queria agradecer, né, as pessoas que estão conosco, né? A irmã Leia, a sua família, irmão Hildo, juntamente com os meninos, irmã Jane, São Antônio, irmã Laís, a irmão Leandro e família, né, que estão lá em Tubiara. Que Deus assim esteja abençoando a vida de vocês, meus irmãos. O Jean e a Thalita, a irmão Carlos também, Diácono Carlos e família. O Nicolas, a Edna, irmãos queridos lá da igreja de Cromínia, a Viviane, a Edilma, Ana Gabriela e Ana Vitória. Que bênção, né? Que Deus abençoe assim a vida de vocês, meus irmãos. Irmã Edilma, a Ana Gabriela e a Ana Vitória, Luiz Felipe, Sena, né? A Nedina, tia Nedina, meu irmão Edson, né? Um grande abraço para você, querido irmão, a Sirlei, a Lília e o Moisés, a Rosa, tia Rosa, né? E tio Elzir, a Aureliano, né? Deus abençoe também a sua vida, meu querido. O Vadir Paiva, né? Deus também abençoe você. André Vidal, o Éder Barbosa, né? Que Deus esteja assim ricamente abençoando a vida de todos vocês que estiveram conosco. Nós temos aqui também o Wilson e Andrei. Wilson Andrei. Não. O Wilson, o seu Wilson, né? O presbítero Wilson e Andrei. Que Deus também abençoe a sua vida, Andrei, o senhor também, seu Wilson. Eu quero convidar você para a gente orar nesse momento, né? Coloco assim a vida de cada um de vocês, né, diante de Deus. Nós colocamos, né, e queremos continuar orando também por vocês. Que Deus abençoe ricamente, né, a vida de vocês. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus e Pai, nós nos curvamos diante de Ti, te dando graças, ó Deus, por cada irmão que pôde compartilhar conosco nessa noite, refletindo, ó Deus, sobre esse aspecto, ó Deus, da esperança, dessa viva esperança que em Cristo Jesus hoje nós podemos ter. Pai, não permita que as circunstâncias adversas desta vida ofusquem, ó Deus, a nossa visão em relação a essa esperança. Não deixe, ó Deus, que a nossa fé venha a ser abalada, que em todas as dificuldades que temos enfrentado e que ainda iremos enfrentar, em todas elas, ó Deus, nós possamos confiar no Senhor, colocar a nossa vida na Tua presença, que seja um momento de fato, ó Deus, de comunhão mais do que nunca contigo, e que tudo que estamos vivendo nesse momento, ó Deus, todas as dificuldades que temos enfrentado no nosso país, nas nossas vidas, ó Deus, que possamos assim, em nome de Jesus, olhar para o Senhor, confiar no Senhor, buscar no Senhor, ó Deus, a solução para todas essas coisas, nunca perdendo de vista a esperança viva que o Senhor colocou no nosso coração, porque confiados, ó Deus, no Senhor, nós não seremos abalados. Nós poderemos sim sofrer perseguições, sofrer com todas as situações que estão muitas vezes vindo sobre nós, mas nós não seremos atribulados, porque em Ti nós podemos sim confiar, ó Deus, nós podemos sim descansar, porque o Senhor é o autor da vida e é o Senhor mesmo que cuida de nós em todo o tempo. Eu oro, né, eu coloco diante do Senhor cada irmão, Deus, que está conosco nesse momento, cada família, lembrando de cada um, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada lar, trazendo consolo, ó Deus do Senhor, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo, ó Deus, sim, essa viva esperança. Em nome de Cristo Jesus, assim nós suplicamos a Ti, nós oramos ao Senhor. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco, agradecer também ao irmão André, que tem estado aqui como nos auxiliando e participando conosco também do culto, né? Minha família também que está aqui, a Aline, a Débora, o Caleb, e agradecer a todos vocês, né? A Camille também, né? Que
nós está conosco também nesse momento. Nós agradecemos a você, Camille. Deus abençoe a todos vocês, né, que estiveram conosco, que tenham todos uma boa semana, que passaram na presença do Senhor, descansando, né, em Deus, né, crendo de fato nessa viva esperança que o Senhor tem dado para nós em Cristo Jesus. Uma boa semana, uma boa noite a todos.